Olha, meus amigos, hoje vamos falar de campos de concentração no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. Sim, no Brasil, 7 campos de concentração. Houve no Brasil 5 em São Paulo, 1 em Minas Gerais, 1 em Santa Catarina, Florianópolis. Gente de vários lugares tentaram, aqui de Santa Catarina, visitar o campo de concentração de Florianópolis. Alguns conseguiram, outros foram impedidos. Campos de concentração com trabalhos forçados, sem salário, sem documento, a maioria deles após 3 meses do fim da Guerra Mundial, 1945, foram soltos 3 meses após, trabalhando ainda gratuitamente para o governo, sem ganhar pagamento, sem devolução dos documentos. Quem é que foi preso? Aqui em Santa Catarina, brasileiros ou imigrantes alemães e alguns até de outras nacionalidades. Mas em São Paulo, nos 5 campos de concentração de São Paulo, depois reduzidos a 2, foram presos alemães que não tinham nada a ver com a questão da guerra. Um navio luxuosíssimo para gente rica, alemão, chamado Windhoek, apenas com turistas. Saiu antes do início da Segunda Guerra Mundial, 1939, mês de setembro, num piquenique até o sul da África. Nesse navio, Windhoek, o mais luxuoso navio do mundo. Tinha bailes, festas, alegria, divertimento, até professoras para cuidar das crianças, um verdadeiro pré-escolar. Quando o navio estava em alto mar, avisaram que começou a Segunda Guerra Mundial. E a Inglaterra e a França e Estados Unidos queriam prender o navio Windhoek, que de guerra não tinha absolutamente nada, nem mesmo armas para isso. Esse navio ligeiro tentou se fingir, mudando a pintura, mudando a bandeira nos mastros para enganar e, através de mensagens telegráficas, pediram asilo ao Brasil. Getúlio Vargas era o governante brasileiro, amigo de Hitler, e ele recebeu amigavelmente esse navio Windhoek. Tem até fotos na Praia de Santos, os alemães felizes jogando futebol na praia com brasileiros. Mas, de repente, Getúlio Vargas vendeu-se para os Estados Unidos, para a Inglaterra e para a França, ganhando altíssimo pagamento. Em troca, vendeu para os Estados Unidos o navio Windhoek por 5 milhões de dólares. O que não era dele, ele vendeu. E ainda os Estados Unidos pagou as siderúrgicas brasileiras, estrada de ferro e assim por diante. E os alemães que nenhum crime tinham cometido. Se havia um crime, era de serem cidadãos alemães e naquela hora estarem passeando no Oceano Atlântico, visitando a África do Sul. Todos eles foram presos, condenados a trabalhos forçados, nem condenados, enfiados nos campos de concentração e obrigados a trabalhar sem nada receber. E, como já falei, 3 meses após o fim da guerra, foram soltos numa noite de trevoada, sem dinheiro, sem documentos. Mas apreciaram a bondade dos brasileiros, dando-lhes esmolas, dando comida,
orientando para o emprego. Tão bem foram recebidos pelo bom espírito do povo brasileiro que resolveram ficar no Brasil. Em Blumenau, o garçom do navio Windhoek fundou o restaurante Windhoek. Aliás, Frosing, o Windhoek era o nome do navio. Frosing, o do restaurante, lá em Blumenau. Infelizmente, fiquei hoje sabendo que esse restaurante lindo, belo, eu visitei ele. Lá eu falei com o garçom que me forneceu livros e livros publicados no Brasil para que eu pudesse contar essa história. Ele, o garçom do navio, fundou esse restaurante. Viveu até seus últimos dias feliz aqui no Brasil, não querendo mais saber nada da Alemanha. Todos eles fizeram isso, com exceção de um deles, que voltou para a Alemanha e se arrependeu tanto que quis voltar para o Brasil, mas não conseguiu. E os alemães do Brasil nem o ajudaram para isso.